E o governo Lula autoriza sindicatos a usar recursos do FAT e de emendas. Ministros e centrais sindicais aprovaram resolução vista como medida de salvação de sindicatos que enfrentam crise. A informação chega agora com Carlos Silva. Enquanto a Procuradoria-Geral da República recomenda ao Ministério Público Federal que realize um pente fino no destino dos recursos das emendas PIX e o STF exige mais transparência nessas verbas, o Conselho que administra o orçamento do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, aprovou uma resolução autorizando sindicatos e centrais sindicais a gerenciar projetos do Sistema Nacional de Emprego, SINE, do Ministério do Trabalho, voltado para programas de auxílio aos trabalhadores e que passarão a receber dinheiro das emendas parlamentares. O colegiado autorizou deputados e senadores a destinar dinheiro de emendas parlamentares para esse sistema, que hoje é totalmente financiado pelo FAT. Essa mudança, que foi aprovada sem alarde na última quarta-feira, abre espaço para as entidades sindicais passarem a receber uma fatia das verbas do fundo, que só neste ano tem 107 bilhões de reais vindos da contribuição descontada na folha de pagamento dos trabalhadores e de quase todo tipo de emenda parlamentar, com exceção das impositivas. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Silva. Marcos e ouvintes, é interessante essa notícia aí do Carlos Silva. Engraçado é o seguinte, essa resolução ela foi aprovada na semana passada. Você viu, Marcos, que não mereceu a atenção que deveria ter merecido e a repercussão que também deveria ter merecido, em função de que, claramente, o governo tira com uma mão e dá com a outra. Quando eu digo tira com a mão, é o ímpeto com que agora a equipe econômica diz que tem que ir para cima do BPC, tem que ir para cima das aposentadorias, das concessões de aposentadorias, tem que fazer pente fino e, ao mesmo tempo, está aí nessa condolência toda para ajudar os sindicatos que enfrentam crise. Enfrentam crise, sim, mas eles têm que se renovar. O sindicato hoje, ele na realidade recebe a contribuição sindical, não é mais obrigatória, não é mais um desconto obrigatório, e isso fez com que as centrais sindicais perdessem força, perdessem inclusive sua capacidade de mobilização, que já não é mais a mesma. Basta ver nos movimentos que nós temos acompanhados, por exemplo, sempre que se convoca algum ato nacional, alguma coisa. Qual é a participação das centrais sindicais? Elas perderam força, sabe por quê, Marcos? Porque elas são grandes corporações políticas, principalmente, é um braço político, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, e, naturalmente, elas hoje já não representam tanto os trabalhadores. Infelizmente, é uma realidade. E aí, sim, o próprio trabalhador, quando se sente representado por aquela categoria, ele faz, por aquele sindicato, aliás, a entidade sindical, ele faz questão de ir lá fazer a contribuição dele. Do contrário, ninguém mais está fazendo isso. Então, diante disso, lógico, o presidente Lula conseguiu fazer essa aprovação aí pelo FAT, né, o fundo, né, que administra, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, que administra essas verbas. E olha só, ele vai poder administrar, por exemplo, projetos do SINE, que é ligado ao Ministério do Trabalho, e vai poder, inclusive, abrir espaço para que parlamentares possam destinar emendas, inclusive aquelas emendas impositivas, para a manutenção dos sindicatos, ou seja, das entidades sindicais. É um verdadeiro contrassenso, é algo que vai contra o que se coloca hoje da busca do governo, inclusive das próprias entidades, para que haja cada vez mais menos essa concessão de benefícios. Então isso daí contraria qualquer coisa que você possa imaginar em termos de impacto, tá? Para uma vida que você espera, por exemplo, de melhor representatividade do trabalhador com o seu representante sindical e o governo dando ajuda para o sindicato, quando deveria, por exemplo, estar com essa verba para outros projetos, para outras iniciativas e não para sindicato. Então, é uma bola fora que não mereceu ainda a repercussão, não deu o impacto que deveria, porque foi aprovado na semana passada e isso pouco repercutiu na mídia, e nós estamos, no entanto, com autorização aí para utilizar recursos do FAT, do SIM, do Ministério do Trabalho e até de emendas parlamentares para ajudar os
dos sindicatos que estão em crise financeira, Marcos. E na reta final do bate-papo político, o que temos, jornalista Beto Almeida? Marcos, tem uma notícia que tá muito boa ontem, que eu vi, aprovado pela Assembleia Legislativa, Marcos, que é exatamente a transferência daquela tancagem que tem no Porto do Mucuripe, aqui em Fortaleza, que acumula ali os granéis líquidos, né, o petróleo, gasolina, óleo diesel, e aquilo ali é um verdadeiro barril de pólvora. Hoje, com a condensação urbana da cidade, o modelo urbano desenhado para Fortaleza, não cabe mais a presença daquele parque de tancagem do Mucuripe. Há muito tempo que se discute a saída dali e transferência para o PECEM. Bom, os deputados, pelo menos aprovaram ontem esse projeto de lei que foi enviado pelo Executivo, ou seja, pelo governador Eumano de Freitas, com regras de transição para fazer exatamente essa transferência do Parque de Tancagem do Mucuripe para São Gonçalo do Amarante, que é exatamente onde fica o Porto do PECEM. Então, e isso daí tem uma empresa que vai bancar esses custos. Então, assim, desde 2003 isso é uma briga que vem acontecendo, uma proposta discutida com muito tempo, mas que agora finalmente vai sair do papel. Claro, vai precisar de licenças ambientais, até lá o projeto prevê que as empresas que estão em operação no Mucuripe, elas vão continuar com as suas estruturas funcionando normalmente, mas inclusive a previsão é que a partir de 2027 essa tancagem possa ser transferida, Marcos. É isso, nós estaremos de volta aqui amanhã, se Deus quiser, sexta-feira. Um bom dia a todos.